No ano passado, após um primeiro ano brilhante de morar em um apartamento novo, tudo sozinho, pela primeira vez, um homem se mudou para o próximo andar que eu nunca vou esquecer. O layout do apartamento é realmente crucial para entender esse incidente. A parte mais importante é que meu balcão e o balcão dele são somente parcialmente separados por uma parede. Há um espaço de 2 pés sólido, em que você pode facilmente caminhar de um para o outro. Para dar um pouco de contexto, eu tinha uma mulher muito amável morando ao meu lado durante o primeiro ano que eu morava lá, que nunca cruzou esse threshold de balcão sem ser convidada explicitamente. Eu só coloco isso aí para que você entenda que eu não estava preocupado com alguém infiltrando o meu espaço. A primeira vez que eu conheci esse novo vizinho, ele estava descarregando suas grosserias de seu carro enorme para o lugar de parqueamento assinado, bem ao meu lado. Enquanto eu estava andando, ele e uma garota que eu assumo que foi sua namorada estavam descarregando bolsas do Costco. Eu notei eles falando, e assim que eu saí do carro, eles foram silenciosos. Eu gritei para eles, passei para o meu elevador. E então o cara correu atrás de mim, tirou algumas bolsas e pediu para eu esperar. Sem problemas, quer dizer, eu sou um bom vizinho. Enquanto no elevador, a namorada absolutamente refusou de fazer contato com os olhos ou até me falar, mas ele se apresentou rapidamente e foi extremamente amigável. Agora, em 45 segundos, onde é necessário para chegar ao chão onde os nossos apartamentos estavam, ele me perguntou como eu gostei do lugar, de onde eu vim e de onde eu trabalhei. Agora, olhando para trás, seu entusiasmo foi um pouco estranho, mas eu apenas disse que estava emocionado por estar em um lugar novo. Para o bem do resto da história, vamos chamá-lo de Sam. Sam era de 33 anos, 6 metros de altura e com uma musculatura muscular fina, e tinha o cabelo muito curto, como se o casaco estivesse brincando ou algo assim. Ele era bem normal, de todos os contatos. Nas primeiras semanas, nós nos divertíamos bastante, e ele sempre fazia conversas pequenas, e ele sempre me chamava de senhora. Eu quase nunca via a namorada dele após a primeira noite, mas eu às vezes ouvia ele falando com uma senhora em seu apartamento, já que as paredes estavam bem finas. Uma noite, cerca de 3 meses depois que Sam se mudou, meu namorado estava passando a noite e nós estávamos assistindo alguns filmes no sofá. Deve ser em torno de 11h30 da manhã neste momento. O fundo do meu sofá está direto contra a parede que eu compartilho com Sam, e nós ouvimos alguns barulhos de batida. Meu primeiro pensamento é que ele e sua namorada devem estar se divertindo ou algo assim. Meu namorado e eu riem, e nós tentamos aumentar o volume um pouco, apenas para desmaiá-los. Então, em adição ao batido, os vizinhos começam a gritar. Nós podemos ouvir objetos sendo jogados, pedras quebrando, etc. As palavras são bastante mufladas, mas há um grito e uma fúria distintivas lá dentro. Meu namorado, o grande Jim que ele é, passa para o balcão sêmia-compartilhado e, em sua voz mais alta, então grita: "Ei, tudo bem lá dentro?" Depois de cerca de 1 minuto ou 2 depois, a garota abre a porta de geladeira ao lado de Sam e então ela diz: "Desculpe por isso. Então, nós o deixamos sozinho. Estou realmente preocupado, mas não temos ideia do que realmente aconteceu e decidimos ir para a cama." Grande erro. Eu acordei em torno de 3 da manhã, até ainda mais gritando, mas meu namorado refusa de acordar e eu não estou prestes a pegar o meu próprio pé para ir e quebrar o que está acontecendo em 3 da manhã. Eu pensei em chamar a polícia, mas eu estava tão nervoso que apenas me convenci de que estava sonhando com isso. Eu me arrependo profundamente dessa decisão. Na próxima manhã, eu acordei com algumas notícias realmente terríveis e pessoais, e bastante colocou os eventos daquela noite no fornecedor. Eu não esqueci, mas também não estava no meu cérebro mais. Passando rápido, cerca de 2 semanas. É um dia realmente quente, e estou fora lendo um livro, vestindo uma roupa, um braço de esporte e shorts.
Estou sentado em uma cadeira que se afasta do apartamento de Sam, então não consigo ver o lado de onde estou sentado. Estou profundamente no meu livro, quando de repente eu pego no pescoço. Sam está me seguindo agora, e ele me pergunta se podemos conversar por um segundo. Agora, esse homem já cruzou a linha por vir para o meu lado do balcão, mas eu também não consigo entrar na minha porta sem movê-lo fisicamente para o lado. Então, eu decidi perguntar o que estava acontecendo. Ele me disse que era o seu aniversário, e ele perguntou se eu sabia onde ele poderia pegar algum leite, porque, e eu cito, eu parecia uma garota que sabia como ter um bom tempo. Como nós vivemos em um estado em que o leite é bem legal, eu lhe disse que eu estava certo de que a Google iria oferecer o melhor dispensário na área, mas pessoalmente eu não tinha nenhum. Ele continua me contando como ele ficou realmente bêbado ontem à noite, e neste ponto estou absolutamente com fome para sair. Quando eu começo a me mover, como se para assinalar que estou terminado de falar com ele, ele se aproxima da minha espada, e é aí que ele me diz que ele basicamente quebrou o meu carro ontem à noite, porque, aparentemente, ele estava conduzindo enquanto estava sendo desperdiçado. Ele, na verdade, diz tudo isso com um sorriso no rosto, quase rindo sobre isso. Estou surpreso, mas principalmente quero sair dele, porque meus sensores de medo estão totalmente desligados agora, e eu não quero atirar nele por bater no meu carro. Ele diz que me enviará a informação para a insuração de carro se eu lhe dar o meu número, e graças a Deus eu sabia que isso seria um mau chamado, então eu não lhe dei o meu número. Eu comecei a fazer uma brincadeira muito ruim e nervosa sobre saber onde ele morava. E eu disse que se o dano fosse ruim o suficiente, eu iria bater na porta dele para obter a sua insuração. Ele então contrai isso dizendo que ele iria deixar uma nota com a sua informação na minha porta. Ele então se desliga do meu balcão, enquanto também dizendo que ele preferiria me pagar em dinheiro e não realmente envolver a insuração. Eu dou 1 hora ou mais e decido descer para assessorar o dano. Com certeza, há cerca de 2 longos, realmente novos tiros na porta do lado do motorista. Eles não são tão profundos ou realmente valiosos de um chamado para a insuração imediatamente. Eu realmente não queria ficar envolvido com ele de qualquer forma, então eu decidi que eu podia lidar apenas com os tiros. Neste ponto, eu só sabia que algo estava errado com ele. Nada inusual acontece enquanto eu estava consciente nesta noite. O próximo dia é um sábado, e enquanto eu tinha trabalho o próximo dia, eu estou em casa sozinho, assistindo um filme de ação e está em torno de 11 horas da manhã. Estou no sofá com o meu gato pendurado em cima de mim e o filme é relativamente alto, então me demora um pouco para registrar que há um barulho de batimentos vindo do corredor do meu apartamento. Eu, honestamente, só percebi porque meu gato me acordou e tinha ficado todo empurrado e assustado por isso. Eu desligo o volume do filme e, de repente, o barulho está ficando mais alto e mais alto agora. E eu apenas me levanto e então eu ouço 5 palavras que ninguém nunca quer ouvir vindo de sua porta. Abra! É a polícia! Meu estômago caiu no chão. Eu tinha mentido para o Sam o dia antes. Eu totalmente tinha fome e eu tinha fumado um junto bem fora do balcão, talvez há 20 minutos antes. Estou totalmente em pânico, alto como um caetano, tentando controlar meu respiro, porque eu realmente não quero sair suspeitoso antes de responder à porta. Eu me lembro de verificar as pessoas para então ver um close-up do rosto de um policial e então abrir a porta, vir face to face com 6 policiais, todos com suas armas tiradas. Estou a cerca de 5 segundos de puxar o meu rosto completamente em absoluto medo, ainda convencido de que de alguma forma estou em problema por fumar um junto. O policial, que parece estar a cargo, pode sensibilizar imediatamente o nível do meu pânico, e ele então diz: "Senhora, você não está em problema. Realmente precisamos falar com você sobre seu vizinho. Podemos entrar?" Neste ponto, estou aguentando, e meu corpo inteiro está absolutamente tenso.
Eu deixo os policiais dentro, mas meu coração não se movimenta da minha garganta. O policial a cargo me perguntou se eu tinha alguma interação com o Sam. Eu lhe digo que eu apenas o conheço e que ele só mora perto de mim, e que ele só se movimentou há alguns meses. Eu pergunto por que eles precisavam estar no meu apartamento. Estou assustado, mas também não me acostumo com policiais. E eu acho que tenho o direito de saber por que 6 deles praticamente apenas tiraram suas armas no meu rosto. O oficial de liderança então me diz que o Sam é um cara realmente ruim. Aparentemente, ele derrubou sua namorada tão mal a noite anterior que agora ela estava no ICU por suas feridas. Eles também me disseram que o Sam tinha uma arma e que ele realmente se barricou no apartamento perto do meu. Eles disseram que eles tinham falado com o gerente de construção e sabiam que meu lugar tinha acesso ao seu balcão e eles precisavam usá-lo. Então, eles me pediram para entrar no meu quarto e fechar as portas, e também desligar as luzes. Os próximos 30 a 45 minutos foram um inferno absoluto. Na minha pânico, eu deixei meu celular no meu telefone de cozinha e eu tive que sentar no meu quarto apenas escutando toda a emoção. Nenhum tiro foi tirado, mas havia muita grita e também parecia que muitas coisas estavam sendo jogadas. Eventualmente, depois do que parecia ser um tempo de vida, o oficial de liderança bateu na minha porta e me disse que o Sam tinha finalmente sido arrestado. E então ele me agradeceu por deixar ele usar o meu apartamento. Eles me pediram mais perguntas por talvez mais 15 minutos. E então saíram. Eu realmente desejo que este seja o fim da história, mas há um pouco mais. Nos dias seguintes ao arresto de Sam, eu me tornei ainda mais pânico sobre ele voltar para o apartamento, realmente preocupado com a retaliação. Eu realmente não disse nada à polícia que tecnicamente incriminaria ele. Mas eu lhe contei sobre a noite que meu namorado e eu ouvimos a luta. Cerca de 5 dias depois, Sam reapareceu no prédio enquanto eu estava voltando de trabalho uma noite. Ele tentou me aproximar, mas o elevador fechou apenas enquanto ele estava correndo para pegar. Meu corpo inteiro, então, ficou tenso, como a sensação que você tem quando chega tão perto de entrar em um acidente de carro, mas você avisa. Eu, então, fiquei fora do meu balcão inteiramente desde esse ponto em diante e sempre guardei as janelas fechadas. Não falamos nada por mais algumas semanas e, então, tivemos nossa última interação. Sam me parou no parque uma noite, literalmente correndo atrás de mim, enquanto eu estava prestes a entrar no elevador. Ele me pediu para lhe dizer por que eu deixei os policiais entrar naquela noite. Eu lhe disse a verdade honesta que eu estava absolutamente estressado e não sabia realmente o que fazer e tinha uma história muito ruim com policiais. Ele então ficou bem irritado comigo e continuou tentando repetir a pergunta, obviamente querendo alguma resposta diferente. Quando eu não pude dar a resposta que ele queria, ele então me ofereceu cerca de $3,000 para basicamente testificar como um testemunho de personagem à sua defesa. Porque, e eu cito, eu aparentemente o conhecia e eu também sabia como ele realmente tratava mulheres. Eu estava sem palavras e absolutamente estressado. Ele me disse que o seu encontro era na próxima manhã de terça-feira, e ele perguntou se eu poderia aparecer. Eu estava como um gato em luzes de cabeça por um momento, e então, de alguma forma, eu saí do inferno. Depois de falar uma linha de palavras que provavelmente eram bem incoerentes. Na noite de quarta-feira, que foi antes desse trato, eu cheguei de casa de trabalho e minha gata estava sendo meio estranha, como se algo apenas o assustasse e sua cadela estava empurrada fora. Eu meio que me empurrei, mas eu percebi pelas janelas que havia algo apagado do lado de fora da minha porta escondida. Aparentemente, Sam havia decidido deixar um post-it com o número de telefone e o nome nele, e, embaixo, ele disse, "Eu estou contando com você." Sem necessidade de dizer, eu nunca apareci. Eu peguei uma foto do post-it,
Peguei minha gata, abri todas as minhas portas e fiquei em casa da minha mãe por mais 5 dias depois que isso aconteceu. Eu telefonei à polícia para que eles saibam que ele estava no meu balcão de novo, mas eles nunca realmente se seguiram com nada. Eventualmente, meu namorado veio e nós fomos de volta para o meu lugar juntos. Tudo foi como deveria ter sido. Eu nunca vi o Sam de novo, mas algumas semanas depois, uma garota que eu nunca tinha visto antes estava limpando seu apartamento. Talvez há um mês depois disso, algumas pessoas novas se mudaram e as coisas têm ficado bem normais desde então. Eu tentei chamar a polícia na prisão do estado para ver se ele estava no balcão de novo, mas ninguém podia me enviar informações. Espero que isso signifique que ele está lá, se ele realmente fez o que a polícia disse que ele fez. Então, Sam, eu quero dizer que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o meu maior remorso é não chamar a polícia quando eu senti que eu deveria ter. Espero que eu nunca tenha que ver o seu rosto para o resto da minha vida. No começo do meu aniversário de colégio, eu me mudei para uma nova casa com uma garota realmente incrível chamada Jess. Um dia depois das aulas, meu amigo Meg e eu estávamos no balcão de frente fumando um blunt quando esse cara passei. Ele então subiu no meu caminhão, que foi compartilhado pela casa, bem ao lado de onde ele morava. Ele disse oi para mim e perguntou se eu conhecia a Jess. Eu disse sim e disse que ela era minha companheira. E fizemos um pequeno conversa por um segundo. Eu perguntei se ele queria um golpe do blunt. E então ele tomou um e depois continuou. Depois que Meg tinha saído, eu ainda estava no balcão apenas terminando algumas tarefas de classe, quando aquele vizinho veio fora da casa e depois disse oi para mim de novo. Ele caminhou para o meu balcão e depois subiu as escadas. Eu realmente não pensei muito nele, porque, quer dizer, ele estava realmente tranquilo.